Olá, hoje eu trago para vocês um cacho de uva completo. Como me foi pedido, hoje eu trouxe para vocês o desenho completo de um cacho de uva, com fundo, folhas e a uva. Primeiro passo, vamos preencher tudo em volta de clareador. Não passe em cima do desenho. Deu uma escurecida no desenho, senão vocês não iam conseguir ver. Agora, como eu estava falando, vou preencher tudo de clareador em volta. Esse pincel meu é um pincel da Condor, se eu não me engano, porque ele já sumiu tudo quanto é coisa nele. Mas é um pincel grande e não é lixado não, viu, gente? Já é pincel velho mesmo. Evitem de sujar o desenho, não passem clareador em cima do desenho. Esse jeito que eu ensino, eu não uso clareador em cima do desenho, porque eu acho que o clareador acaba que apagando um pouco a pintura, deixa ela mais clarinha, né? E eu gosto do coisa mais escura, do desenho mais chamativo. Vamos começar com o marfim. Esse aqui é o pincel número 12, Pictory da Tigre. A referência é 815. Vamos começar pelo marfim. O fundo, eu vou explicar. Apoia o pincel e puxa, sempre assim, ó. Ele reto, apoia e vai puxando pra fora. Não passe em cima do desenho. Depois eu vou ensinar pra vocês como tirar uma mancha que fica aqui em cima. Uma outra coisa que eu posso dizer para vocês, vocês podem vir fazendo no formato de X. Assim, X assim, X assim, X assim, X assim. Mas aqui, gente, nessa parte eu estou apenas colocando a tinta, viu? Ainda eu não estou misturando as cores, eu vou colocar várias cores nesse fundo. Agora, gente, eu vou vir com um pincel, olha, se eu não me engano deve ser 15, eu também não sei o número dele, sumiu há muito tempo, mas também é da Pictory, da Tigre, não é lixado, não é cortado, já é mais antigo mesmo, por isso que ele é assim. Vamos espalhar aqui em cima, assim, ó. Depois do marfim, vamos espalhando. Tirando uma linha, porque se forma uma linha. Se você não fizer isso, essa linha vai ficar aqui e o desenho fica feio, fica estranho. Então, fazendo assim, você vai apagando essa linha. Agora, nós vamos vir com o coral, colocar em alguns pontos. Amarelo canário. Matizando as duas cores, misturando. Amarelo ouro. Agora o coral de novo. Passando em cima do amarelo. E agora nós vamos matizar. Sempre metade do pincel sujo, ó, daqui pra lá está sujo. Este lado vai ficar em cima da pintura. Este lado aqui não está sujo. Ele não está. Então, ele vai ficar pra fora. Ele tem menos tinta, então ele vai espalhar essa tinta que tá aqui nessa beirada. Ele vai espalhar essa tinta.
Somente a sujeira do pincel. Que mania que eu tô de falar pintel esses dias. Do pincel. Espalhando bem. Nós vamos vir agora no magenta. Apoiando lá dentro, lá no meiozinho da folha. Vamos dar algumas batidinhas. Do lado de cá, no meio da uva, também. O que precisa ser feito sempre é esse movimento aqui, de espalhar a tinta. Vamos usar agora amarelo canário. Do lado de cá. Nessa parte que pode passar um pouquinho em cima do galho, para poder o fundo ficar bem distribuído. Bem misturado. E não se preocupem com os arabescos, os risquinhos não, tá? Esses risquinhos aqui. Não se preocupem. Faz depois. Depois que acabar o fundo, não espera secar, depois que acabar o fundo. Um pouquinho de coral, amarelo ouro. Pode colocar azul também, se quiser. Aí que vem todas as cores. Agora ficou muita tinta, então lava-se o pincel. Agora aqui vocês estão vendo a mancha, eu vou aumentar para vocês verem. A mancha aqui, essa mancha não pode ficar. Lava o pincel. E vamos vir com um pincel bem grande. E vamos passar aqui em cima dessa mancha. Espalhando ela totalmente. Aí vocês vão ter o efeito de que a tinta vai sumindo. Limpe o pincel, porque ele vai estar sujo. E passem de novo. Sempre fazendo assim, com movimento de varrer. Sempre nesse sentido, movimento de varrer. Esse fundo você pode fazer de qualquer coisa. Qualquer cor. Mas da sua imaginação. Aliás, a pintura toda, você pode fazer da cor que você quiser. Não precisa seguir o risco principal, você pode fazer em qualquer lugar que você quiser. Pincel filete, número 000. Vou deixar na descrição do vídeo. Faça quantos arabescos você quiser. Pode fazer risquinhos assim também, ó. Apoia o pincel e puxa. Apoia e puxa. Também você pode, e agora nós vamos iluminar o galinho. Você também pode iluminar com marfim. A uva e a folha são um primeiro plano. É como se você estivesse vendo uma coisa na sua frente. A uva, como não? É, né? A uva e a folha são primeiro plano. Galhos, como esse da uva e esses arabescos, são segundo plano. E essa parte colorida é o terceiro plano. Então, pode-se dizer que é uma pintura 3D. Agora, nós vamos fazer a folha, porque a folha está atrás da uva. A uva vai ser a última coisa a ser pintada. Como eu já falei, ela está em primeiro plano, ela é a última. Agora, nós vamos fazer a folha. Agora, nós vamos pintar a folha. Vamos usar amarelo ouro. Agora, nós vamos vir com o cerâmica. No outro vídeo, gente, eu falei o tempo todo. Eu falei errado de novo, não é o cerâmica. Este é o caramelo.
Não é cerâmica. Então, se vocês verem eu falar cerâmica, não é cerâmica, é caramelo. Fazendo uma sombra aqui em volta da uvinha. Vou botar um pouquinho de verde oliva. Um pouquinho de cerâmica, de caramelo. Amarelo ouro do outro lado do pincel, cerâmica na outra ponta. Cerâmica pra cá, amarelo ouro pra lá. E rebolando o pincel. Voltando aqui, verde oliva de novo. E vamos fazendo assim algumas coisinhas de verde oliva, outras de amarelo, outras de caramelo. Dando puxõezinhos. Caramelo com verde oliva. Nada impede vocês de usarem o cerâmica, só vai ficar mais escuro. Ó, só dando batidinha, a gente apoia e puxa, apoia e puxa, apoia e puxa. Sempre assim. E vai matizando as cores. Misturando, mesclando. Aqui, como ela ficou mais escura, eu vou usar o amarelo ouro. Podem usar amarelo limão, amarelo canário. A cor que vocês achem que combinem, podem usar. Agora vamos colocar o branco. Esqueci de dizer, eu estava usando o pincel número 6. Não, número 6. 421 da Condor Cabo Vermelho. Este é o pincel número 421 Cabo Vermelho. Sujando o pincel todo. Apoiamos aqui no meio. E vamos fazer o meio da folha. Lavamos o pincel. Agora vamos vir com o pincel número 6. O lado claro é este, aonde a luz está vindo. Eu sempre uso como referência a minha claridade mesmo, então a luz está vindo nesta direção. Vamos reforçar o meio. Dando batidinhas com o pincel em pé, reto. Ó, apoia. Não tem, esquece ali, né? Ali não, é aqui, ali eu errei. Apoia e dá uma puxadinha. Apoia e puxa, apoia e puxa, apoia e puxa. Seguindo a direção da folha. Tá vendo? Daqui, vem pra cá e daqui vai pra lá. Pincel em pé e vai puxando pra lá, com a mão leve. Pincel em pé, vai puxando pra lá, com a mão leve. Agora vamos pro pincel número 4. Metade do pincel sujo, vocês só fazem assim, pega o pincel, com ele nesta posição, reto, nessa posição.
vai lá e afunda metade dele na tinta. Só isso. Vamos pegar aqui nessas laterais aqui, porque aqui é branco, né? Nessa parte do meio é branco, então a luz está pegando nas pontas das folhas. E vamos dar puxadinhas para dentro. Acabou a tinta, mergulha o pincel de lado. E fazendo a curva, gente, ó, apoia, vai fazendo a curva, apoia, vai fazendo a curva. E com o tempo, vocês vão pegando a prática, vão fazendo e vão pegando prática. Não tenham medo de fazer pintura. Façam assim, pegam um pano. Esse pano que eu estou usando, esse tecido, é um 180 fios. Não é caro o metro dele. O metro dele aqui na minha região custa R$20, em torno de R$20. E é muito pano, dá pra você fazer muita coisa. Então, pode ir lá e comprar um metro e treinar, e treinar, e treinar. Pega o desenho da internet, os riscos menores, não vão fazer os riscos grandes, porque risco grande dá muito mais trabalho para fazer, porque vocês têm que fazer mais detalhes em riscos grandes. Em riscos pequenos, menos detalhes, e vocês assim vão se aprimorando. Uma outra coisa, quando vocês forem fazer pintura, eu não sei de que lugar do país ou do mundo que é, né? Procurem saber na sua região qual tipo de pintura mais agrada, o tamanho. Desculpe, o tamanho, por exemplo, aqui na minha cidade, no meu estado, no Espírito Santo, aqui as pessoas não gostam de pinturas grandes, como em São Paulo, por exemplo. Em São Paulo as pessoas lá adoram pinturas grandes. Aqui todo mundo gosta de pinturas pequenas, delicadas, menores. Então vocês procurem saber na sua região qual tipo, o tamanho de pintura, porque tem gente que faz metade de um pano de prato de pintura em tecido. Na minha cidade, se eu for fazer metade de um pano de prato de pintura de tecido, eu não vou conseguir vender, porque não gostam de pintura grande, gostam de pinturas menores, delicadas. Agora nós vamos dar uma escurecida aqui em cima. Vou pegar o sépia. Mesmo esquema, tá vendo? Vira o pincel de lado, ó. Mergulha ele na tinta de lado, nesta posição. E vá nos pontos onde você quer que fique mais escuro e dê risquinhos. Agora nós vamos fazer a uva, que é o interesse de todo mundo nessa aula, é a uva, e eu falo pra vocês, é muito fácil. Eu vou usar 3 cores para fazer essa uva. Eu vou usar o violeta cobalto e o azul cobalto. Muito simples. Azul cobalto. Para fazer a sombra. O violeta. E assim nós vamos preenchendo toda ela. Cada hora você escolhe uma cor diferente. Não saiam fora do risco. Façam devagar, com calma. Agora eu estou pegando somente o violeta cobalto. Agora o violeta, porque é a parte mais do meio,
Então, é um jogo de luz e sombra. Aliás, tudo na pintura é um jogo de luz e sombra. E reparem que eu não estou lavando o pincel, porque não precisa, você tem que misturar várias cores. Aqui eu peguei um pouquinho mais de tinta, mas é só espalhar no meio. Agora o violeta cobalto. Para rodar o pincel, apoia o pincel ali assim e roda ele nos dedos, assim. Apoia e roda nos dedos, apoia e roda nos dedos. Aqui, por exemplo, ela não ficou muito bem terminada, então vamos pegar tinta, violeta cobalto, ver se eu tiro a mão da frente, pegando na ponta do pincel, apoia e roda o pincel, apoia e roda o pincel, roda nas pontas do dedo, ó, assim. Apoia e roda, apoia e roda. Agora aqui em cima. Agora vamos para a parte principal. Vamos dar a divisão. Lavamos o pincel. Pincel número 6. Metade do pincel sujo mergulha na tinta e sobe. Vamos começar pela ponta, por esta ponta aqui. Esta. Apoia e vem rodando o pincel. E levantando ele devagar. Sujem novamente o pincel à metade. Apoiem o pincel e façam metade da uva. Apoiem o pincel e façam metade, rodem somente a metade. E levante o pincel devagar. O pincel ainda está limpo, somente a metade dele que está sujo. Pode voltar, gente, no mesmo lugar, como eu fiz aqui 2 vezes já, metade. Por que eu falo para fazer metade? Porque a outra metade vai ser coberta pela uva de cima. Então, é só a metade da uva. A metade da uva. Não precisa rodar o pincel, fazer uma roda, um círculo perfeito. Nosso pincel está quase na hora de lavar, ó. Tá vendo? Está quase todo sujo. Agora, nosso pincel está todo sujo, ó. Todo sujo. Metade do pincel sujo, agora, pegando tinta. Aconteceu um pequeno defeito, o pincel não foi até o final dela. Então, você volta com um pouquinho a tinta, apoia o pincel no mesmo lugar e volta com ele. Pincel número 4.
Se tiver o número 2, pode usar. Ah, acho que eu tenho o número 2, espera aí. Tenho o número 2. Pincel número 2, referência 421, cabo vermelho da Condor. Eu só uso o pincel da Condor e da Tigre, porque eu já tenho eles há muitos anos. Pincel suja metade. Apoia lá embaixo e dá uma puxadinha. Apoia e dá uma puxadinha. Cada pessoa tem um jeito de pintar. E eu procuro pintar o jeito mais fácil, o jeito mais rápido, porque as pessoas que encomendam não querem esperar. Elas querem uma coisa que você encomendou hoje, entrega possivelmente hoje ainda. A maioria delas quer assim. Que você fez e entrega. Elas não querem esperar muito tempo. Então, se é uma pintura muito grande, demora mais tempo para ser feita. Mais tempo você vai ficar em cima daquele trabalho. E eu acho que aí sai mais caro também. Então, você fazendo uma pintura menor, você vai ganhar em rapidez, vai ganhar no valor também, porque ela fica muito mais bonita do que uma pintura grande. Mas que também, como eu falei antes, né? Então, tem que pesquisar na sua região. Na sua região, se as pessoas gostarem de pinturas grandes, você vai ter que fazer pinturas grandes. Pelo menos na maior parte do tempo. Às vezes, né? Espero que vocês tenham gostado. Deixem seu like, comentem. Isso ajuda bastante os canais de pintura aqui no YouTube. Você comentar e dar o like e compartilhar ajuda bastante, ajuda a gente a aparecer mais para mais pessoas. Este foi o desenho de hoje. Né? Depois, mais tarde, eu vou fazer hoje, mas esse outro vídeo eu não sei se ele vai hoje ainda pro YouTube. Talvez, provavelmente, vá amanhã. Provavelmente amanhã. Espero que vocês tenham gostado. Então, like, compartilha. Fui!